A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui neste vídeo para a dica de número 3 da série de dicas para preparo de professores de escola dominical. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, que tem servido ao Senhor nesta tarefa há mais de 25 anos. E a dica de hoje, número 3, é acerca da preparação do conteúdo das lições. Não podia ser diferente. A primeira coisa que nós temos que fazer como professores é ler o comentário da revista proposta para nós para aquela classe. Logo depois disso, nós devemos decidir se vamos ensinar o roteiro da própria lição, ou seja, a maneira que o comentarista seguiu a lição, se vamos fazer um outro roteiro nosso ou se vamos misturar estas duas coisas. Ora, quando você segue o roteiro da lição, este seria aquilo que eu chamaria de um método tradicional. Para se preparar o seu conteúdo neste método tradicional, você vai ler, você vai sublinhar algumas palavras-chave para você, a marcar alguns pensamentos que o comentarista colocou e você entendeu de enfatizá-lo. Você vai ler aqueles versículos propostos e marcar aqueles versículos que você vai querer lê-los com os seus alunos. Você vai também escrever, paralelo a este preparo no roteiro, a sua aplicação sobre cada um destes pontos a serem enfatizados. Ou seja, ao você ler a sua lição, o comentário daquela lição, você entendeu de enfatizar alguns pontos, ou esclarecer, ou trazer, mais especialmente algum ponto, algum versículo, e agora você vai, no seu período de preparo, escrever que aplicação é essa que você quer falar, trazer à sua classe. E a partir disso que você vai separar por escrito, você vai interagir com os seus alunos acerca deste ponto. E aí você já pode, neste momento, pensar que tipo de interação você faria com eles para o melhor aprendizado. Isso se trata de métodos de ensino e nós vamos falar disso em um outro vídeo. Ora, não só você pode seguir o roteiro que é sugerido, que está na revista que você leu, mas também você pode fazer o seu próprio roteiro, com base seja no tema da lição, seja no texto de estudo em classe, como nós conhecemos, o texto principal que a lição é baseada nele, ou seja também no próprio conteúdo desta lição. Os roteiros, então, geralmente, aquele que você faz separado são 3 tópicos, e que também a lição geralmente é dividida em 3 tópicos, e em cada um destes tópicos são 3 outros subtópicos. Mas isso não necessita ser sempre assim. Cada tópico pode ter entre 2 e 4 subtópicos. Pode ser mais ou menos, irmã? Pode. Mas o ideal para que haja compreensão daquele tema, quando você fizer o seu próprio roteiro, seria estar entre 2 e 4 subtópicos. E como eu já disse, este roteiro ele é baseado no tema, no texto ou também na lição, ou seja, a lição de qualquer maneira, o estudo, o comentário, ele vai ser o apoio daquilo que você vai estar, porque nós não faríamos um roteiro separado daquilo que é o assunto da lição. Amém? E você pode também misturar as duas coisas. Você pode usar o caminho do comentarista daquela lição e você pode, a partir daqueles tópicos dele, você não vai formar tópicos seus, mas a partir dos tópicos dele também criar subtópicos, ou seja, formalizar um pouco mais, trazer uma estrutura que vai te ajudar a ensinar essa classe. Nós também traremos um vídeo acerca de preparação de roteiros e isso então vai ficar mais para diante. Ora, sugiro que nós nunca usemos o roteiro feito por outra pessoa sem a sua própria adaptação. Por quê? É você quem vai ensinar a classe para os seus alunos. Aquele que preparou a lição, ele preparou, ou que fez um roteiro, ele preparou de acordo com aquilo que ele, ao ler a lição, ele sentiu.
E esta realidade do professor, como nós já falamos desde a dica número 1, ele é um discipulador, ele está junto com o aluno no caminho, então nós temos que ter parte nossa, do nosso sentimento, do nosso entendimento no passar daquela informação naquela classe. Então, quando você lê o roteiro de alguém ou você pegar um texto de alguém, excelente, deve usar, com certeza, todos nós usamos, mas não faça somente como ele fez. Tome tempo, como falamos na dica passada de número 2, para permitir que a palavra fale ao seu coração, o Espírito fale ao seu coração e você vai ter alguma coisa para compartilhar daquilo que seja seu. E para isso você lembrar, você tem que tomar nota aí, como nós estamos falando. A outra coisa para a preparação do conteúdo da sua classe é decidir o que você quer que o seu aluno leve para casa. Como assim? O ponto principal. Você pode querer que ele aprenda nessa lição algo, ou seja, um conhecimento, pode ser um sentimento ou pode ser um comportamento. Ora, você deve então planejar como é que você vai enfatizar isso que você quer que o seu aluno leve para casa. Por exemplo, se você quer que ele aprenda alguma coisa, ou seja um ensino, talvez nesta classe você vai fazer um diagrama, você vai usar determinadas estruturas de pontos, não é? Vai trazer alguma coisa em papel, enfim, você vai fazer alguma coisa que ajude a você trazer aquele ensino. Se o que você quer que o aluno leve para casa seja um sentimento, talvez parte da sua classe, da preparação, seja um testemunho seu ou de alguém que vai trazer à evidência este sentimento que você gostaria que este aluno, que os seus alunos levassem aquele dia da sua classe de escola dominical. E se for um comportamento que você gostaria que ele ou ela tomasse, então você pode, por exemplo, propor um desafio. Então essas são maneiras, somente exemplos, de você, ao preparar a sua lição, já planejar como o que eu quero que nessa classe meus alunos levem é isso. Bom, para ele levar isso, para ele aprender bem isso, para ele sentir isso, ou para ele querer se comportar assim, eu penso que eu vou fazer isso. Então isso tudo é parte, não é, da preparação do conteúdo da lição. Ora, terminamos esta dica de que, caso o objetivo da classe principal seja um ensino, algo que você quer que o seu aluno aprenda, então está muito bem de buscar outros subsídios para que você se sinta firmeza no seu ensinar. Então, livros ou outros subsídios propostos pela própria lição ou algum outro vídeo, enfim, aquilo que seja necessário para que você tenha firmeza. Se o ponto principal da sua lição é ensinar alguma coisa, é importante que você tenha firmeza naquele ensino. Não precisa ser muita coisa, mas precisa que aquilo que você ensine você tenha firmeza. Mas eu vou deixar a última coisa que para mim é muito, muito, muito importante. Ensine para o nível do seu público. Porque às vezes a gente pensa que eu tenho que conhecer isso e você estuda termos teológicos e você diz, agora sim eu compreendi, né? Nesta dimensão, esta palavra, este conteúdo, essa doutrina, o que seja. E você vai trazer para um público que é recém-convertido. Não vai fazer sentido. Nós estamos, como professores, servindo a nossa classe. Nós conhecemos pela percepção, pelo olhar de volta deles, pelo sorriso, pela participação na nossa classe. A gente tem ideia do que é que eles estão aprendendo, recebendo e assim por diante. Então, ensine para o nível do seu público. Você não precisa ser um grande conhecedor, você precisa amar as Escrituras, conhecer as Escrituras, preparar a sua classe como nós estamos propondo nesta dica aqui, não é? E ensinar para o nível dos seus alunos. Comenta aí abaixo, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você tem achado dessas dicas, se tem sido de bênção para você. E aqui vos fala mais uma vez a professora Manuela Barros, que Deus abençoe a cada professor, a cada professora, em nome de Cristo Jesus.